Olá pessoal, tudo bem? Mais um domingão e a gente aqui no nosso grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido. Aqui a gente fala com o nosso olhar integrativo, integrando tudo. Zumbido, claro, mas não só. Misofonia, hiperacusia, perda auditiva, tontura, ouvido tampado. Aqui a gente conta um pouco da experiência profissional, a gente conta histórias reais, a gente ouve as estrelas, a gente fala de pesquisa, hashtag tudo junto e misturado, do jeito que eu gosto, do jeito que é a minha cara. E vocês estão cada vez percebendo mais isso. Aqui somos todos estrelas em recuperação de brilho, começando comigo, né? E a gente tá numa constelação aqui que felizmente só cresce, porque cada vez mais a gente vai jogando luz nas coisas que precisam ser vistas de outra maneira, e assim a gente vai de um modo mais leve, de um modo mais amoroso, a gente vai se empoderando, e uma vez empoderados a gente nunca mais perde esse poder, né? Então hoje a gente está inaugurando a live com a sessão do ensino com afeto, com um tema que foi sugerido por uma seguidora, que vai ser a influência dos hormônios na nossa vida e nos nossos ouvidos. Depois a gente vai para a estrela do dia, a gente vai para a respiração em conjunto com amor próprio e amor pelos nossos ouvidos, e para a sessão de perguntas e respostas. Então eu vou receber aqui os meus convidados, minhas estrelas de sempre, aquelas que aparecem nos primeiros 5 minutinhos. Bem-vindos todos! Seral de aparelhos auditivos, tudo bem, Heloísa, querida? Davi Bittencourt, estrela, Sheila Muniz, Lívia Maria Miller, Luiz Luli Queiroz, Graciele Oliveira, Darlene Neves, querida, tudo bem? De Piericida, Amy Soares, Cris Bonardi, Marília Duarte, bem-vindos. Sandra Regina De Pieri, Mazezen, que bom que vocês estão aqui. Crisac, e aí? Gissa Switch, Darlene de novo aqui, desculpa que eu tô vendo agora. Boa tarde a todos, né, que estão se cumprimentando, me cumprimentando, ótimo. Renatinha Sapatilhas Estrela, bem-vinda, senti falta semana passada. Maria Núbia, querida do GPAES, tudo bem, Marina? Que bom ter você aqui, super fonoaudióloga. Souza Cris, Fátima Vilela, Graciete Oliveira, Almeida 9715, Dora Loira, Iraci Mota, Estrela, tudo bem? Vulgo Bandeirão, Fabrício, quem mais? Luziélio, Já Medeiros, tudo bem, querido? Renata Jaques, que delícia! Cada vez eu fico mais contente de ver profissionais de saúde aqui, amo! Adelina Rocha, Regina Parente, o amor nascerá novamente, que máximo esse Instagram, já quando acabar eu vou te seguir, é isso aí, tomara que o amor nasça sempre. Camila Tenório Gari, Júlio César, Romilda Fernandes, Mari Gasparim, Gambini Luzia, Camila Lustrosa, que bom que vocês estão aqui. Sônia Campanelli, Josefa de Carvalho Aquino, tudo bem, querida? Sandro Roberto Estrela, tudo bem? Nice Bonetti, vamos lá. Mana Guiar Estrela, Paty Antunes, Josete Clemente Lopes, super boa tarde para vocês. Mari Fabrini, Botácia, quem mais? Márcia Alves, Arbogado Estrela, tudo bem, querido? De Piericida, quem mais? Valéria Carlucci, vamos que vamos. Gershon Alves, que bom, fico muito contente. Valéria Carlucci, eu falei, né? Falei, calma. É isso aí, que delícia ver vocês aí se entrosando. Bonifácio Luciana, quem mais que não foi ainda? Aglai Regina, Ana Gelap, Evelise, Celise D'Amico, o Paulo Leme, vamos lá. Marina Alves, tudo bem, querida?
Mari Fabrini e vamos que vamos. Virgínia Pilate, estrelona, tudo bem? Que bom, boa tarde a todos. Escartacho, hora da gente começar. Vamos lá. Então, olha, estamos indo para a primeira parte, que é o ensino com afeto, e a gente já vai lembrando, quem quer ser a estrela do dia, entrar aqui nessa constelação, é super bem-vindo. Clica ali no botãozinho que pede para participar da live, daqui a 10 minutinhos eu chamo. Enquanto isso, eu vou contar para vocês do meu jeitinho, uma mistura que eu fiz com um assunto que uma seguidora nossa, chamada Lu Gêmeo, acho que ela não ia poder estar aqui, mas ela foi a primeira a fazer sugestão. Eu tô com uma listinha na ordem que as sugestões estão chegando para mim, isso pelo post dos stories, né, que a gente tá colocando toda sexta ou sábado, para dar tempo de vocês pensarem. Então, hoje é a sugestão da Lu Gêmeo, a importância dos hormônios na nossa vida. Vamos lá, então começando a parte do ensino com afeto. Uma boa parte do que eu vou falar aqui para vocês veio de uma inspiração que eu tive no começo da pandemia, assistindo um curso de hormonologia com um professor chamado Ítalo Rachid. Ele é totalmente fora da caixa. E eu adoro gente assim, porque eu sei como é difícil. Então eu gosto de me identificar com pessoas que também, cada um em sua área, carregam uma bandeira que não é fácil, não. E é com base em vários conhecimentos dele que eu absorvi e remodelei, que eu vou contar para vocês aqui o que dá pra gente falar dessa relação de ouvidos e hormônios, tá? Então, ele sempre começa assim: hormônios, por mais que sejam amaldiçoados por algumas pessoas que falam, hormônios, né? Ou da TPM, ou da menopausa, ou da andropausa, enfim, hormônios são mensageiros da vida, incluindo a vida dos ouvidos. Eles são produzidos por glândulas e elas seguem uma organização que o jeito mais fácil de vocês entenderem vai ser a gente comparar com uma orquestra. Orquestra na minha cabeça, primeiro, é um trabalho de equipe. A gente tem um maestro regendo, lógico, mas a gente tem, para dar tudo certo, as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. O que uma orquestra tem também para funcionar bem? Não basta equipe, precisa ter uma organização e uma hierarquia, tudo para gerar equilíbrio, né? Então, lógico, o maestro comanda, rege, mas é importante ter uma disposição. Então, as cordas na frente, as madeiras depois, os metais atrás e a percussão que ou vem atrás ou vem do lado dos metais. Tudo isso para ter o máximo de função, para extrair o máximo de beleza do que vai ser tocado. Então, dentro dessa organização da orquestra, eu quero colocar as glândulas. E vamos começar, porque hierarquia é frequente a gente associar com algo que vem de cima para baixo. Na nossa anatomia, vem de cima para baixo. Então, a primeira glândula, o maestro, é a nossa pineal. Então, a pineal controla o hipotálamo, que controla a hipófise, que controla as glândulas. E olha só, pensa nas glândulas. Não precisa saber esses nomes todos, mas só ver se vocês reconhecem. Então, por ordem: a tireoide, o timo, as glândulas mamárias, as suprarrenais, as dos ovários e dos testículos. Tem outras menores, mas vamos ficar com esse eixo vertical principal, né? Então, as glândulas dispostas em hierarquia, elas produzem hormônios que vão fazer o quê? Eles vão controlar o funcionamento das células do corpo inteiro. Então, as células têm fechaduras que só abrem com determinadas chaves. E cada hormônio é uma chave para uma determinada fechadura de uma determinada célula.
olha que complexidade, que organização maravilhosa. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo corpo humano, né? E sempre que a gente entende dessa maneira, fica cada vez mais lindo, né? Pra gente entender o que se passa dentro da gente. Então, a hora que a chave do hormônio encaixa na fechadura da célula, ela abre a porta para o hormônio entrar e mexer nas organelas que vão produzir todas as substâncias que mexem com o nosso metabolismo. Os hormônios constroem, eles restauram e eles reparam todas as funções celulares. Isso é muito lindo. E por que eu trouxe isso aqui, que eu gostei da sacada da Lu Gêmeo? Porque alguns dos hormônios de construção começam a ser perdidos, sabe quando? Com 25, 30 anos. Inclusive a melatonina, que é a produção do maestro, das glândulas, né? Da pineal. Ou seja, a gente começa muito cedo a entrar numa falência hormonal. E não é só na TPM das mulheres, ou na menopausa ou na andropausa depois dos 45, 50 anos. Então, vamos nos ligar nessas informações. E daí, como a gente tem uma falta de hormônios que às vezes já começa pelo maestro, é que nem a gente ter uma orquestra onde você olha e fala assim, puxa, aquele trompetista não tá bom. Mas será que ele não tá bom? Ou o maestro não tá regendo direito? Não tá conseguindo reger direito, né? Então a questão é esse olhar amplo, porque senão a gente erra ao trocar o trompetista, ao substituir, ao repor o trompetista. Então a nossa ideia hoje, a minha ideia depois que eu vesti a camisa da ideia do Ítalo Rachid, olha para a cadeia hormonal inteira, ao invés de tomar estrógeno, progesterona e ou testosterona apenas. Olha a melatonina, que hoje, como eu falei, é gasta rapidinho. Olha o hormônio D, porque a vitamina D é o nome antigo, que está se encaminhando para hormônio D. Olha o DHEA, olha o cortisol. Olha o T3, porque a gente só é treinado para olhar o T4 da tireoide. E olha também aquilo que todo mundo olha. Então, basicamente, a ideia do preciso do meu maestro, é isso, estou vendo o comentário aqui. Basicamente, a ideia desse Dr. Ítalo Rachid é olha os hormônios como um todo. Bateu assim com a minha, olha a pessoa como um todo, né? Então, acho que foi um dos grandes benefícios para mim da pandemia de aprendizado, foi pensar com esse olhar integrativo, incluindo os hormônios. E dentro do que eu tô falando, né, olhar toda a cascata, cada um com seu médico, lógico, a ideia é quando a gente vai repor hormônio, ao invés de ir lá naquilo que tá faltando pelos sintomas mais conhecidos por cansaço ou pelos sintomas sexuais, os sintomas próprios da idade, além de olhar a cascata inteira, que pode ser vista com detalhes de perguntas ou com dosagens, vários deles com dosagens nos exames de sangue, é que a gente possa fazer reposições cada vez mais na linha de hormônios bioidênticos, uma vez que a célula continua com a mesma fechadura. Então, para que o hormônio volte a ser aquela chave com encaixe perfeito, é importante que ele seja, que o que você toma seja o mais parecido possível com a chave original, tá? E ouvidos as pesquisas sobre hormônios em ouvidos já falam há algum tempo dos hormônios sexuais sobre o ouvido, começaram recentemente a falar do hormônio D, né, da vitamina D, pro ouvido, gente, e até pra Covid, né? Começaram a falar agora, 2011, de melatonina pro ouvido, gente, até pra Covid, né? Então, quanto mais se estuda os hormônios,
mais se vê que eles servem para mais coisas do que se achava que eles serviam. E essa é a lindeza da pesquisa, da passagem do tempo. Cada vez mais se descobre mais coisas, mesmo que essas coisas possam ter uma velocidade de chegada nas pessoas bem heterogênea. Então, quando o Ítalo Rachid fala que é fora da caixa, muita gente pode não acreditar, combater, falar, eu não aprendi assim, não faz sentido. Cadê as evidências, né? Então demora, e eu me vi totalmente nesse papel, porque quando a gente fala que zumbido pode ter cura, a gente desafia o que tem dentro de várias pessoas que sofrem, porque sempre ouviram a mesma coisa, que não tem, e a gente desafia os próprios profissionais, porque assim como eu, eles foram treinados para botar uma ideia goela abaixo, pelos poros adentro, que não tem nada para fazer, né? Então é muito diferente a gente mudar de ideia, mas o diferente pode ser bom, e a gente vai cada um no seu ritmo, a gente vai fazendo aquilo que dá, não é? Que esse também é meu aprendizado, tá bom? Então, pessoas queridas, foi o que a gente tinha para falar em 10 minutinhos. E agora é a hora da gente chamar a estrela. Inclusive, a gente pode até ver se essa estrela vai ter alguma coisa de hormônios, quem sabe. Vou chamar aqui Mari Sotomayor. Mari Alves Sotomayor. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue a conexão. Mari Sotomayor. A câmera está para outra coisa. Mari! Vamos ver se ela ouve. Acho que não. Acho que não. Vamos lá ver aqui, então. Deixa eu ver se entra aqui, ó. Vou chamar Graciete R. Oliveira. Vamos ver se entra aqui. Será que vai entrar gente agora? Eu mesma. Aqui e a janela da Mari continua. Oi, Graciete, tudo bem? Oi, tudo bem? Pera, gente, dessa tela, como é que eu desconecto a Mari? Highlights from pin comments. Gente, e agora que não tem botãozinho nenhum para eu desconectar? Quem foi chamado? Calma, deixa eu achar aqui. E ela sumiu da... Gente, e agora? Se alguém souber como é que faz... Graciete, ó, tô te recebendo, mas já vi que eu fiz uma tanizada aqui, né? Porque eu tenho direito a uma por dia. E eu tava tão comportadinha. Não sei o que vai acontecer aqui. Vamos deixar a Mari aí. Se ela entrar, a gente fica com duas, tá bom? Tudo bem. Porque, olha, desde que eu comecei a fazer live, a gente tem que lidar com cada coisa inesperada. Enfim, Graciete, querida, me conta de onde você está falando, quantos anos você tem? Então, eu estou falando de Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana, que legal, tem um amigo aí. Né? Alguns amigos, na verdade. Ah, tá. Inclusive, eu tenho um otorrino que me acompanhou um tempo, ele te conhece, e assim, elogia horrores. Talvez seja ele. Talvez seja ele. Mas tudo bem. A gente não vai citar nomes aqui, que a gente não cita nomes nem de profissionais, nem de medicamentos, e você já está escolada. Vamos lá, querida, me conta um pouquinho. Me conta quantos anos você tem, por favor. Eu tenho 58. 51. Isso. Então tá bom. Me conta um pouquinho do comecinho do seu zumbido, como você já sabe que eu peço para todo mundo, né? Um pouquinho do começo. Há quanto tempo foi, de que lado que ele é e como que ele é. Uhum. Então, esse zumbido começou, na verdade, início de 2020, né? Em 2019, Mari, deixa eu... Mari Sotomayor. Pronto, pronto. As coisas se resolvem, pronto. Vamos lá, pronto. Então, em 2019, o que aconteceu? Eu adquiri uma bactéria, né? Uma bactéria bem grave.
abscessos, que foi no rosto, inclusive. E por conta dessa bactéria, eu fiquei internada. Eu fiquei 34 dias internada até aguardar o resultado, descobrir qual era a bactéria. Depois fui para casa com home care e fiquei com medicamentos fortíssimos, né? Para combater essa bactéria. E o que ocorreu? Nesse íntere aí foi uma confusão. Triglicérides, colesterol, por conta das medicações. E o médico, aí eu cheguei a um período que eu tive tonturas, aí quando eu fui ver eu estava com início de labirintite, e esse médico que me acompanhava, ele se preocupava muito. Ele conversa com sua médica, eu estou preocupada com a micacina por conta do ouvido e tudo mais. Enfim, em janeiro eu passei o quê? 4 meses de home care, foi. Em janeiro eu... Puxa! Foi. Agora você me deu a noção da gravidade. Foi. Barbaridade! E nessa coisa aí, eu passava muito mal, né? Não é só o home care, tá ali em casa direitinho, não. Claro! Porque era triglicérides 880, colesterol, e eu que sempre tive minha saúde bem tranquila. E foi essa confusão toda, aí era muito enjoo, enfim. No finalzinho de janeiro, eu tirei. E aí, aquela coisa que eu vejo aqui, né? Uma questão que você fala sempre, e foi quando eu lhe descobri, e que estou com a consulta marcada, inclusive. Jura? Tô Tá um tal de eu acertar quem tá com consulta sem saber. esperando tomar a segunda dose. Aí, em janeiro, eu saí do home care, né? Encontrei um médico que se importa e que me tirou do home care quando ele viu toda a minha situação. Ele não, você vai sair, se você continuar com essa medicação, você não morre da bactéria, mas morre das medicações. Enfim, eu saí, ele continuou me acompanhando, graças a Deus. Só no rosto, acho que eu fiz uns oito procedimentos cirúrgicos. Nossa. E assim, Deus foi tão bom comigo que até os médicos que faziam cirurgião plástico, ele dizia, menina, eu fico impressionada, porque a sua cicatrização é ótima, você não fica com cicatriz praticamente, quer dizer, fica, mas para a gravidade da situação, para o que ele mexia, eu praticamente fiquei sem cicatriz. Graciete, gente, que maravilhoso. Ó, a sua pele deve ser um espetáculo, a sua cicatrização. Mas, gente, eu já tinha achado você linda, só de você ter entrado na live. Já tinha achado você linda. Depois dessa história, eu tô achando você mais linda ainda. Porque olha como você, pelo que você passou no rosto, 8 procedimentos e tá linda assim. Parabéns! E sabe que eu vou fazer o gancho? Eu preciso fazer um gancho, né? Porque deve ter muita influência boa dos hormônios aí na sua vida, dos hormônios que tem a ver com restauro das células, com reparo das funções, que é o que a gente estava falando lá atrás, né? Então, deve ter muito boa função celular para essa questão de cicatrização, para você não ter marcas visíveis, pelo menos aqui do que minha vista alcança, e continuar linda. Muito show que você está falando, muito show. Pois é. E assim, então quando eu estava saindo do home care, bactéria, depois que eu saí do home care ainda fiz mais um procedimento, veio o vírus. E assim, e nesse período, isso mexeu muito, né, comigo, tudo que aconteceu, né? E a gente passa a ver, enxergar a vida de outra forma, na verdade. Então, quando eu fui acompanhando, aí eu perdi um pouco de audição. Aí logo em seguida veio o zumbido, né? E nesse período também, além de tudo isso que eu passei por um processo assim que mexeu muito comigo emocionalmente, né? Uma pessoa que estava ali junto comigo o tempo inteiro e tal, e eu perdi essa pessoa. Então, isso mexeu.
Aí veio o zumbido. Eu saí da bactéria querendo viver novamente, sabe? Querendo... Ai, sabe aquele momento que você valoriza o raio do sol batendo na sua pele? Gente, eu passei 5 meses presa, né? Literalmente presa, que eu não saía para nada. O home care passava mal e tal. Então, no dia que eu tirei o catéter, que eu pude sair na rua, sentir o sol na minha pele novamente, sabe? Meu Deus, para mim aquilo foi tudo. Então, eu já estava escutando um amiguinho do tal do zumbido, mas a alegria era tanta que eu não ouvia tanto ele, né? A alegria de estar na rua novamente, estar caminhando, coisas pequenas que às vezes a gente não valoriza, a gente às vezes tem tudo e não valoriza coisinhas pequenas, uma plantinha que está nascendo, uma hortinha, eu tive até hortinha, eu tenho até horta agora. Então, dá uma virada na vida da gente, né? Então, assim, a gente continua, lógico, correndo atrás dos objetivos, essa correria, às vezes, que todo mundo vive, mas eu creio que tem certas... Eu acredito que nada na vida da gente é em vão, né? Isso. Eu acredito que muitas coisas, às vezes, é para a gente parar e respirar um pouco, né? E eu vivia naquele turbilhão de coisas. Então, eu passei a valorizar mais as coisas, a valorizar mais as pessoas. Aí, no início, o que aconteceu? Né? Eu estava ouvindo, e eu só ouço mais ele quando eu falo, eu estou ouvindo. Aí eu falei... Não... Por que será? Por que será? Então, assim, é aquilo que você estava falando aí, os médicos das caixinhas. Todos os que eu fui, né, inicialmente, aí me diziam, não tem jeito. Você vai ter que se adaptar, você vai... E tudo isso ela sabia, né, de fone. Aí eu colocava um fone no início da pandemia mesmo, convivi bem com o zumbido, que eu colocava meu fone de ouvido, quando eu estava ouvindo demais, eu me distraía, né, e tudo mais. E aí eu fui tocando a vida assim. E aí essa coisa, esse olhar, né, de achar que porque eu não vejo que a medicina não é exata. Eu tive experiências com a medicina de ter diagnóstico. Eu tive adenoma, pronto. Eu tive um adenoma de hipófise que eu ia fazer uma cirurgia e Olha a gente falando dos hormônios aí. O que eu foi quando falei você da falou a glândula hipófise lá? pineal, que Pineal, aí estava na hipotálamo, hipófise, hipófise. Muito bom, muito bom. entendeu? Muito Então, bom. É incrível como eu falo de um negócio e a estrela sintoniza. Incrível. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. foi Adenoma, tá? quando você começou a falar, eu digo, gente, a hipófise. Então, assim, aí eu fui curada milagrosamente. Eu sei que foi Deus. Os médicos mesmo não entenderam o que aconteceu, eu sei, né? E, aliás, um deles até chegou para mim e disse: Graciete, eu sou macaco velho em medicina. Você acredita em Deus? Eu digo: acredito. Claro. Na época, eu não acreditava da forma que eu acredito hoje, sabe? Eu tinha Deus na caixinha. Então, assim, eu Sim. não achava que ele colocou já a medicina, a ciência, aí Deus vai lá se preocupar com essas coisas. E aí Deus foi, saiu da caixinha para mim e disse, não é bem assim, filha. Então, como é que eu vou aceitar que o médico hoje venha me dizer zumbido não tem cura? Parabéns, gente, que show de estrela. Falo, obrigada, hein, Deus, obrigada de estar colocando essa estrela aqui para mim e para todo mundo. Que show, mulher, que show. Ai, meu Linda Deus. demais por dentro e por fora. Pois é, então, assim, quem passou pelo que eu passei da primeira vez, com adenoma de hipófise, que foi. Aí veio essa bactéria, que eu vi também todo o processo no hospital, como foi, e eu me sentia fortalecida, mesmo em meio a toda aquela confusão, sabe? Então, como é que eu vou simplesmente uma pessoa chegar para mim e dizer, não tem cura, e eu vou aceitar que não tem cura? Não é bem assim. Não Aí, faz sentido, não não faz faz. sentido. E aí, como foi que eu cheguei? Olha só, como Deus é lindo e como tem médico que se importa. Eu estava na minha gineco, não vou falar o nome dela. E aí, um dia, e ela conversando a respeito disso, né? A gente conversando a respeito do zumbido, e eu, uma coisa de cada vez, o zumbido, o pé está dormente por conta da medicação. Aí ela chegou para mim e disse bem assim, na consulta, viu? Graciete, o que é que está te incomodando mais hoje? É o pé
ou ouvido? Aí eu, ouvido. Aí ela foi, pegou o notebook. Vamos procurar alguém aqui em São Paulo? Em São Paulo? A fama de São Paulo. Aí lá vai a gente, pá. Instituto Gans. Gente, que barato! Muito obrigada! Dessa forma. Aí eu não acho que nada é por acaso, sabe? E aí, Também. quando eu tô aqui, aí eu consegui Instituto Gans. Aí um dia, a live no domingo. Aí só que eu já peguei no final, né? Aí eu perguntei aí na hora das perguntas, gente, como é que funciona? Aí eu sei que alguém, eu não lembro mais o nome dessa bênção, aí mandou pro meu direct. Funciona assim, todo mundo tem zumbido. Eu digo, me senti agora num lugar onde todo mundo entende o que eu falo, porque eu não falo de zumbido com ninguém. Não gosto de estar falando, porque as pessoas não vão entender. Cada vez que eu falo no zumbido, eu escuto o zumbido. Então, eu prefiro não ficar falando o tempo inteiro, né? Leio, pesquiso, o que eu posso fazer, eu faço. E estou aí com minha consultinha, dia 3 de agosto, tomo a segunda dose. Aham, que bom, que E tá bom. indo pra aí. Que Ver essa bom, pessoa gente. linda, maravilhosa que eu conheci pelo Instagram, que eu me apaixonei, canto, amo. Obrigada, obrigada, obrigada. Nossa, eu vou te receber de tapete vermelho. Que bonitinha, muito legal, muito legal. Bom, já que você fez esse discurso lindo, maravilhoso, que eu nem preciso intervir aqui, nem nada, né? Vamos ver se a gente pega uns ganchinhos aqui. Aliás, espera aí, Graciete, deixa eu ver o meu povo lindo, que eu nem falei com eles ainda. Deixa eu dar uma geral aqui, ó. Um monte de risadas, chegou, bem-vinda. Aminoglicosídeo, será que perguntaram dos seus remédios? Sim, a micacina é um aminoglicosídeo. É uma vencedora, caso interessante, palmas. Ela é linda mesmo. A energia já diz que ela é pura superação. Olha que bacana, né? O que a gente inspira nas pessoas. Aí alguém perguntou aqui se você já está na menopausa. Já entrei. Já entrou, então a gente já fala já já. Quem mais? Essa estrela já brilha, melhor live do universo, que bonitinho. Sim, a doença, os sintomas são mensageiros, superação total, estrela, é assim mesmo, fala do zumbido e ele aparece. As estrelas nascem do caos e ainda carregam a missão de iluminar o mundo. Estamos bem representados por essa estrela. Ai, que lindo! É verdade, que linda observação. Perfeito. Mamis linda. Hugo Ribeiro, é isso? Mamis. Ai, você sabe que as minhas filhas também me chamam de Mamis? Ai, adorei. Oi, Hugo. Que delícia. Me vi aqui mãe também. Você se curou, estrela, Deus está com você. Eu tenho zumbido há anos, nada resolveu. Os médicos apenas dizem aprenda a conviver. Pois é, mais uma nesse momento, né? Dá para sair desse momento. Mas a gente tem a sessão de perguntas e respostas no final, tá bom? Que emoção. Sim, fiz. Como pegou essa bactéria? Perguntaram. Nada é por acaso, é providência. Corações para você. Que bom que tem médico para essa tal de misofonia, mas ela não falou de misofonia aqui. Irei amanhã no otorrino para ver se tenho a síndrome. Quem mais que tem para você? Acredito que estou em processo de cura. Que delícia! Doutora Tani, que sintonia é essa? Ah, provavelmente quando eu falei da hipófise, né? É isso aí. Minha irmã linda, olá, Moni Ribeiro, que delícia, olha a família da Graciete. Ai, que bonitinho, grave, linda. Puxa, queria ter visto a live desde o início, vai ficar gravada. Tive uma, não cheguei. Ok, vamos que vamos para frente. Então, a pergunta, como que você pegou a bactéria, você sabe? Então, até hoje não se sabe como foi. Eu lembro que no período eu tinha ido... Eu estava fazendo um tratamento capilar, né? Atribuo isso talvez a isso. Eu lembro que no... Porque a gente fica pensando em uma série de coisas. Eu tinha ido para a fazenda, eu tive contato, porque eu gosto de montar e eu fico alisando muito cavalo. Eu acho que depois dessa pandemia, minha vida vai ser álcool mesmo, sabe?
Uhum. Então, assim, eu lembro que eu pego muito no cavalo e, às vezes, eu acho que eu tive contato. Eu passei no rosto, alguma coisa É, assim. em geral, Porque, de abscesso de repente, pele. apareceu uma É, bolinha e eu comecei a... Que eu digo a todo mundo, gente, quando aparecer alguma coisa no rosto de vocês, por favor, não espremam. E eu fiz isso, né? E aí, é. de repente, apareceu uma bolha, uma bolinha purulenta. Eu procurei o dermato e ele verificou, passou medicação e essa coisa foi É. evoluindo e Esse, nada de melhorar. E quando ele viu que não melhorava, aí ele mandou que eu fosse lá. Não, tá estranho isso não ter melhorado. Quando cheguei lá, ele já me encaminhou para o infectologista, que já me encaminhou para o hospital. Foi tudo rápido. E um susto, tudo um susto, né? Eu cheguei no com susto, certeza. fui para o hospital. Quando me vi, estava hospitalizada. Aí, daqui a pouco, outra notícia, bactéria. Era uma bactéria forte. Daqui a pouco, não tem previsão de alta. E era só pancada, pancada, Em pancada. geral, esses abscessos de pele precisam de uma porta de entrada, que é uma ferida com a mão contaminada, né? A bactéria mais comum chama Staphylococcus aureus, né? Em geral tem antibiótico para isso, mas a sua contaminação deve ter entrado ali coisa com aeróbio, anaeróbio, tudo junto e misturado, e daí acaba virando uma mistura bem resistente a antibiótico. E por isso que acaba indo para a hospitalização para tomar os antibióticos na veia, porque os da boca não são suficientes, né? Isso, e Então, assim, não quero interromper. Conclua. não, então, só para a gente poder mudar de assunto, Uhum. né? Pois é. Aí foi isso aí. E a bactéria, o nome dela, eu nem conhecia, é abscessos. E assim, a gama de antibióticos que eles entraram antes mesmo de descobrir qual era a bactéria foi uma gama forte. E o que aconteceu? Era uma bactéria tão nociva que, eu lembro que no período eles disseram: olha, a gente está foi como a médica me explicou. Nós estamos com um guarda-chuva enorme, aguardando um resultado. Quando esse resultado chegar, talvez a gente diminua o tamanho desse guarda-chuva. Mas quando Uhum. eles souberam o resultado, eu continuei com as mesmas medicações, entendeu? Então, foi assim. Às vezes precisava mais tempo, né? Não sei. Mas, É, enfim, essa é uma página virada, né? Não vai graças sair a da sua memória, mas, enfim, Deus. é uma página virada. Vamos falar um pouquinho, então, se eu entendi, são dois sintomas. Primeiro, você percebeu alguma perda de audição, depois Isso, você percebeu o zumbido, o certo? zumbi. Então, Uhum. só porque a gente está falando no grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido, né? Vamos só explorar um pouquinho mais dessa dupla, né? Primeiro a perda, depois um zumbido. Se você pensar numa escala de 0 a 10 de incômodo, quanto te incomoda só a perda, esquece o zumbido, e quanto te incomoda só o zumbido? 0 é A perda nada, incomoda nada, 10 é zero. insuportável. Desculpa, A perda zero. Né? tá? Até porque minha perda foi só nos agudos, eu acho que foi nos agudos, é. É, Tanto que eu tentei aparelho auditivo, mas eu tentei o tá. aparelho auditivo por conta do zumbido. Porque o que tinham passado para mim era que se eu corrigisse essa perda, o zumbido desapareceria. Aí eu fiz um teste, né? Eu usei durante 2 semanas, 3 semanas, e não vi melhora nenhuma no zumbido. Então, para mim, não valeria a pena estar com um aparelho, e que não é um valor tão baixo, por conta da audição, que não Tá. estava em nada. Agora, o zumbido depende muito dos momentos e depende de como eu lido com ele, né? Se cara, aqui, por exemplo, eu estou falando zumbido, zumbido, eu estou ouvindo ele. Com certeza, mas de 0 a 10, Mas de 0 a quanto que 10. ele, que faixa que ele fica, então? Depende do momento, de quanto a Depende do quanto. momento. Ele tem momento que ele pode ser 9, ele pode ser 7. Depende muito do momento que eu esteja vivendo. Aqui, por exemplo, como eu estou falando nele, eu estou ouvindo. Mas digamos que ele esteja num 7. Talvez porque ele está aqui altinho, não dando tanta atenção. E ele está também num... como é que eu digo? Não é volume. Só um tipo. Só um tipo. Só Porque um às vezes tipo? ele muda. Às vezes ele muda. Né? Às vezes Tá. ele tem uns escapes.
Ele é nos dois ouvidos, que nem a perda de audição? Nos dois. Agora eu percebo mais no esquerdo. Tá. A sua perda de audição é maior no esquerdo? É maior no esquerdo, mas é quase a mesma coisa, mas é um pouquinho maior no esquerdo. Tá. Então, em geral, a gente tem uma correspondência, né? Uma coerência entre o zumbido e a perda de audição quando existem os dois sintomas. Em geral, tem gente que não tem, né? Mas se tem perda bilateral, tem zumbido bilateral. Se tem uma perda bilateral, só que ela é pior de um lado, a maior probabilidade é que o zumbido seja bilateral pior daquele lado, tá? E não porque o zumbido cause perda, e no seu caso em especial, você nem tem o direito de ter a dúvida de achar que o zumbido que te causa perda, porque a perda veio antes. Mas para algumas pessoas que a perda não é percebida, e só é o zumbido percebido, elas ficam achando que não escutam bem por causa do zumbido. Então elas invertem a ordem da hierarquia. Primeiro vem a perda, depois vem o zumbido. Que nem a gente falou da hierarquia dos hormônios. Primeiro a pineal, depois o hipotálamo, depois a hipófise, e depois a tireoide, depois... Tá? Enfim, é primeiro a perda, depois o zumbido. O zumbido não tem poder para fazer a gente não escutar bem. Ponto, tá? Então, essa é sempre uma culpa, uma responsabilidade que eu gosto de tirar do zumbido. Porque essa ele não tem, tá? Mas, de qualquer jeito, no seu caso, a história fica totalmente coerente, parece pelo menos coerente, do seu zumbido ter a ver com a sua perda auditiva, que tem a ver com o uso da micacina, que é um antibiótico que hoje só é deixado para aquelas pestes das bactérias, né? Porque no meu tempo de faculdade se usava muito a micacina, né? Para diarreia usava a micacina, né? E hoje ela foi restrita, ficou para as pestes que não vão bem com outras coisas, tá? Que foi a peste que você teve, tá? Então, mesmo com o uso restrito, ela é muito ototóxica, né? Então, o poder de fazer estrago realmente é muito grande, né? Ainda mais você que teve que tomar por tempo prolongado, porque, né, já estava lidando aí com coisas que não resolviam com outras medidas, né? Então, para os meus ouvidos, com esse pouco que a gente conversou sobre o seu caso, ficou numa linha do tempo, ficou tudo muito coerente. O que eu quero introduzir aqui, Graciete, é que eu fiquei na dúvida se a sequência foi assim, olha, perda auditiva, zumbido, e daí a perda de uma pessoa querida, ou se foi perda auditiva, perda de uma pessoa querida e daí zumbido. Quem é que está no meio dos três, do trio? Perda da pessoa querida. Foi do jeito que eu achei, então, tá? É que se não tivesse perda da pessoa querida, mesmo assim a cronologia estava redondíssima, tá? Porque a chance de um zumbido por causa de uma perda, por causa de amicacina, fecha a história para os ouvidos de qualquer médico. Mas eu vi que lá, quando você contou, você mudou de expressão e eu vi agora que você mudou de expressão de novo, apesar de que você continua linda, tá? A minha pergunta, você quer falar um pouco sobre isso? Não precisa, é só se você quiser, porque você sabe que você tem os meus ouvidos e o de todo mundo que está aqui na live para te ajudar. Eu sei. E só se fosse meio que pincelado, preferia. Sabe? Uma pessoa do jeito que você quiser. Você então, que é a estrela do dia. Então, era uma pessoa que estava ali comigo, né? O tempo inteiro me apoiando nesse processo todo que eu passei. E, de repente, você perder essa pessoa não foi tão fácil assim, sabe? Claro. Ou melhor, não é que não seja tão fácil, foi difícil, na verdade, né? Deixa eu corrigir, né? Que foi difícil. Então, eu tive que ir trabalhando isso dentro de mim, né? E porque foram uma sequência de coisas. Aí a gente se viu numa pandemia, onde a gente mudou totalmente a nossa forma de viver, né?
na verdade, eu já estava presa dentro de casa, tinha as pessoas queridas que estavam ali estando comigo. E quando a pandemia veio, principalmente no início, que foi aquela. A gente já está sabendo conviver mais com a pandemia, com tudo isso. Mas no início, pelo menos para mim, foi muito assustador. Eu com imunidade baixa, meu filho tinha problema respiratório, enfim, foi uma loucura, né? De você chegar, quando conseguia sair, chegar em casa, que eu estava comentando isso outro dia, de você do carro tá tirando bolsa para limpar, aquela coisa toda, né? E, enfim, mas eu não sei. A gente sempre vai encontrando um meio, né, de sobrevivência. E aí veio a questão do zumbido e eu tinha que correr atrás, descobrir alguma coisa para melhorar, porque a audição em si, como eu estava falando, não estava me prejudicando. Eu descobri nos acompanhamentos, né, que a audição, tinha perdido um pouco de audição. Não foi que eu tivesse percebido numa conversa, em algo assim, né? Foi nos acompanhamentos, que aí o médico, como eu falei, um dos médicos que se importam, ele falava comigo, ele se preocupava com a micacina, né? E então, assim, eu fui tentando sobreviver de alguma forma, né? Em meio à pandemia, porque o que aconteceu? Todo mundo se distanciou, né? Então, para mim, é por isso que eu disse, eu acho que foi assim um momento que eu tive uma resiliência muito boa, sabe? Que não foi de mim só. Acho que foi Deus mesmo me ajudando, porque você perder, né, alguém que estava ali lhe apoiando o tempo inteiro, né, como outras pessoas, vinha pandemia e zumbido, e foi muita informação juntos. Concordo, concordo. Então, mas eu fui trabalhando isso na minha mente, e aí eu vou para aquelas questões de pensamentos negativos que todos nós seres humanos temos, e aí eu vou naquela coisa de duvidar dos pensamentos, criticar meus pensamentos, e aí eu volto para o eixo, né? E aí enxergar as coisas boas que tem à nossa volta. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Demais. E aí a gente caminha novamente. Porque se a gente se deixar levar pela dor, tudo piora, né? O zumbido piora, eu percebo isso. Né? Se momentos, às vezes, quando eu falo da instabilidade do zumbido, é justamente isso. Às vezes, aquele momento emocional que você não está tão bem, né? Aí eu já busco esse mecanismo, né? Que eu já sei os caminhos e procuro ser mais grata em tudo. E eu acho que eu precisei aprender isso lá atrás, né? Justamente para enxergar tudo que tem à nossa volta, tudo de bom que tem à nossa volta, que por pior que o mundo esteja caindo, tem sempre coisas boas, tem sempre coisas boas, tem sempre pessoas boas. Né? Aí eu acho que isso tudo que vem me ajudando. Né? E aí, tá aí. Com toda certeza do planeta. Com toda certeza do planeta. Primeiro, mulheres guerreiras. A gente faz o quê? A gente sobrevive no ambiente que tiver que sobreviver, porque nós fomos treinadas para isso, né? Então, 4, 5 meses de isolamento pré-pandemia, puta preparo que você teve, né? Apesar, inclusive um preparo para poder perder essa pessoa e sobreviver sem ela, né? Essa foi a sua luta aí que eu enxergo super bem. Mas o que eu quero te falar? A interpretação dentro da caixa, eu já fiz. A micacina, perda de audição, zumbido, já fiz. Agora me permita fazer a fora da caixa, tá? Porque o sininho tocou. O sininho tinha tocado bem de leve quando você fez a ordem, mas eu até fiquei na dúvida, como eu falei. O sininho tocou quando você falou. Você tinha me dado a entender que o zumbido só aparecia quando você falava dele, mas você buscava não falar. Então, me parece um total equilíbrio com o zumbido. Quando você falou que a nota é de 7 a 9, eu falei, opa,
Aí tem. E quando você falou que muda de tipo, eu falei, opa, aí tem mais ainda. Por quê? O estrago da micacina é fixo, é estável. Em geral, é um zumbido só, chova ou faça sol, igual o dia inteiro. E você acabou de me fornecer as pistas para eu entender e dar valor para o que já estava lá atrás e eu meio que deixei passar, tá? Então, se permita pensar também na ideia fora da caixa. Perda auditiva, a primeira lesão da micacina, a perda afetiva, um desequilíbrio pela perda auditiva em cima da perda afetiva, que era que você não esperava, e daí um zumbido instável, oscilante. E por que que eu tô te falando isso? Porque como guerreira, eu te reconheço, tá? É o mesmíssimo mecanismo que eu fiz para sobreviver e estou desapegando dele, que é botar tudo que dói, para a gente não entrar em contato, tudo que dói vai para um baú com 7 chaves que a gente tranca, enterra e joga a chave fora. Depois você não lembra nem onde é que está a chave, se você quiser abrir. Tá? O meu mecanismo, pelo menos, sempre foi assim, né? Então, o que que eu quero? Que você cogite a possibilidade disso que você está fazendo, você não está olhando para o seu zumbido, que você olhe para o seu zumbido. Porque ele pode representar essa perda que você tem que trabalhar e não só fazer de conta que não existe para não doer. Me passou absolutamente claro num filminho aqui na frente, né? O seu trabalho está em justamente olhar para as oscilações e não é só quando eu penso nele, porque você só lembra da perda da pessoa querida quando você olha para ela, porque senão ela nem existe. E é nessa coisa que eu quero que você faça o vínculo. Eu não sei se eu me expressei bem. Você me entendeu? Entendi, sim. Inclusive, numa das lives, eu passei a observar mais isso, que justamente vocês comentaram sobre observar o zumbido, né? Não simplesmente esquecer. Porque eu lembro que minha mãe, quando ligava para mim, como é que tá o zumbido? Aí eu comecei a dizer a ela, não me pergunte pelo zumbido, não, por favor. Aí, em uma das lives, vocês conversando, uma coisa que você falou bem, que era para observar, tanto que eu não observava nem que se mudava, sabe? Eu só não queria ouvir. E aí eu passei a observar. Ele muda assim, há momentos que parecem uns escapes de carro. É incrível. Então, a partir dessa live que vocês fizeram, eu passei a observá-lo, sabe? Não para ficar ali, os medinhos o tempo inteiro, paparicando ele, não. Mas passei até a observar mais. Observei justamente que ele diferenciava a instabilidade. Agora, lógico, a gente vai tocando a vida e no tocar da vida você não vai ficar ali parando para escutar o zumbido, né? E vai vendo. Mas eu passei a observar mais a forma como ele aumentava, diminuía. Aqui agora mesmo ele deu uns dois. Que coisa mais significativa para os meus ouvidos, né? Ele está dando um oi aí, né? E a gente falando disso. Acho que ele quer falar aqui, Ana Live. Pois é, ele quer falar. Ó, sabedoria interna aparecendo aí. Graciete, você é uma outra pessoa depois desse abscesso e depois da perda da pessoa querida. Você é uma outra pessoa, você não tem como ser a mesma, tá? E por mais que você carregue essas duas dores, pode ser que você seja uma pessoa melhor do que a de antes da perda e a de antes do abscesso. Porque só pelo que você falou, gente, um raio de sol entrando na pele já te faz feliz.
né? Que você perceba o quanto cavalos são lindos, são terapêuticos, que dá vontade de passar a mão. Gente, eu me identifiquei tanto com você que, olha, se bobear, a gente é irmã gêmea, né? Mas, enfim, você é uma outra pessoa. O seu ouvido é outro, depois dessa história dupla também, do abscesso pela micacina e da perda da pessoa querida. Tá? Então, as suas novas versões de pessoa como um todo e de ouvido novo precisam se integrar. O seu novo ouvido faz parte dessa nova pessoa. Nossa, eu tô me achando tão fora da caixa que até eu tô me estranhando, juro. Até eu tô me estranhando com o conteúdo que tá saindo aqui para você. Ai, meu Deus. Eu espero que faça sentido. Tá? Faz sim. Demais. Que bom, fico contente que eu já vi que você é muito esperta, né? E você vai saber trabalhar com tudo que você está falando aí, que você ouviu um pouquinho de uma live, que alguém já ajudou, que daí você viu um pouquinho do Médicos que se importa e você está construindo, né? Eu já vi que você é muito boa. Vamos interagir um pouquinho aqui com as pessoas, vamos buscar o que elas estão falando aqui para você. Vamos lá. Por isso você é vencedora, porque não foi trabalhando, porque você foi trabalhando isso em sua mente, brilhando fortemente. Isso mesmo, há males que são bênçãos. E nisso temos que acreditar. Pessoas boas, momentos bons. Pensamentos exemplares. Essa estrela é uma guerreira, totalmente. Transformação. O meu... Isso, ela embrulhou a dor. Olha que representatividade. Ótima frase, Valéria. Embrulhou a dor, isso aí. Vou até anotar aqui. Muito bom mesmo. Sai cada insight desse grupo, eu amo. Fala, é o meu melhor programa de domingo. É o meu melhor programa de domingo. Um forte impacto emocional pode ocasionar um problema físico, dores, infecções, pode ocasionar tudo. O impacto do estresse, ainda mais de coisa abrupta, é capaz de tudo. Como qualquer força explosiva, ele tem que achar um direcionamento para seguir, né? E, enfim, tem o corpo todo para escolher. Perfeito, doutora, desembrulhar e tomar os sentimentos, o trauma, a dor e ressignificar. É incrível a sensibilidade e perspicácia que a Tani tem em pegar exatamente o ponto que pega para cada um de nós. Que quis, cabelo, estrela. Beijo no coração. Fico muito contente de você estar aqui. Virgínia, como diz a estrela da semana passada, a doutora Tani tem 2 anjinhos soprando nos ouvidos. É verdade, gente. Resiliente, sensacional, mas está sendo ótimo. Como é importante. Até esquentou aqui, gente. Vocês falando de mim, até me deu um calor aqui. Como é importante destrinchar todos os fatores que interferem em nossos ouvidos. Ótimo. Quem tem essas dificuldades precisa ouvir isso, sempre. Faz muito sentido. Nos renova. Tudo é construção e para melhor. Nunca perca seu otimismo. É isso aí, ó. Uma estrela, Fernando Rego Barros, falando para você, viu? Nunca perca o seu otimismo. Ele é precioso. Muito obrigado por compartilhar sua história. Outra estrela, Arno Bogado, falando para você. Aprendi muito hoje, muito enriquecedor o seu depoimento. Estou conseguindo controlar o zumbido. Força, amada. Muito bom depoimento de uma mulher guerreira. É isso aí. É o nosso melhor programa. Que bom, Já Medeiros. Beijo, sua maravilhosa. Seja feliz. É isso aí. Olha quanto retorno positivo que você está gerando, Graciete. Ai, que bom. Coisa mais linda desse mundo, viu? Muito linda. Então, agora que eu sei que você vai, depois da live, você vai fazer a sua ginástica cerebral, a gente se encontra nesse dia X aí que você falou, que você marcou, e a gente vai falar de medicamentos de otoprotetores, né? Já que seu ouvido foi atacado por ototóxicos, a gente vai falar de otoprotetores. Eu te espero, vou estender tapete vermelho para você, tá bom? Não vejo a hora. E boa vacina, viu? Aproveitando, boa segunda dose da vacina.
Tá bom, Tem que querida? acreditar. Estou acreditando Com nela. certeza, você Beijão, é viu? mulher de acreditar. Você tem todas as ferramentas, todas. Nasceu estrela. E eu que te agradeço de você estar disponível hoje, viu? Foi Ai, muito lindo para todo mundo. ai, E que eu, bom. eu vou te convidar aí para ficar na sessão da respiração, tá bom? Se você Vou puder, ficar. então, você se desconecta e a gente vai assistindo a respiração, que é para a gente acalmar um pouquinho de todo esse remeleixo aqui que ela causou na gente, né? Ah, A, é Gra... verdade. a Graciete chegou chegando do jeitinho que a gente precisava. Querida, um Que bom. prazer receber você na nossa constelação, viu? Ah, o prazer foi meu de estar aqui, viu? Beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Então vamos lá, pessoal. A penúltima parte da live, a nossa respiração. Eu tô mais no escurinho aqui, mas tá todo mundo me vendo. Deixa eu pegar essa luz aqui e botar na minha frente, ó. Vamos abraçar a luz, assim vocês me veem também. Vamos abraçar a luz, que é o que a gente vai. Ah, socorro! É o que a gente precisa fazer, né? Quanto tempo que a gente fica aí no lado obscuro dos nossos pensamentos e a gente pode botar luz, clarear todos eles junto com esse apoio tão gostoso. Então a gente vai retomar uma das respirações que eu mais gosto, mas eu nem sempre faço com vocês. Esse grupo virou uma constelação do zumbido, é isso mesmo. Vamos lá. Então, respirando, sempre lembrando, ó, respirando, inspirando e expirando pelo nariz. Quase todas que a gente faz são assim. E hoje, para ser o profundo e devagar, do jeito que eu tô falando, para a gente soltar tudo que a gente está carregando de peso e de zumbido, a gente vai inspirar fundo e a gente vai expirar também fundo, lógico, com os dentes cerrados. Vou fazer um exemplo para vocês retomarem. Porque com os dentes cerrados tem bem menos espaço para o ar passar, então ele vai ter que sair bem mais devagarzinho e a gente vai se encher de paciência para esperar o pulmão esvaziar todinho. Quando achar que terminou, solta mais ainda, porque o que a gente tem que aprender é a soltar o ar. Inspirar, entrar o ar, a gente faz com o pé nas costas. Desde que a gente nasceu, a gente sabe puxar. Então a ideia é, vamos soltar. Vamos lá? Eu vou manter a mão aqui no meu peito, caso alguém queira acompanhar o meu ritmo. Se não, fecha os olhos e faz no ritmo de cada um. Vamos lá! Mais um pouquinho. Última. Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom. Celibela, que pena que dói o seu maxilar. Minha flor,
Se dói o seu maxilar, você faz qualquer outra que não doa. Aproveita o momento. E eu estou disponível aqui 10 minutinhos para as perguntas e respostas. O mesmo tempo que a gente dedica para a parte do ensino com afeto. A parte que a gente mais deixa fluir é a história da estrela por motivos óbvios. É aula prática. É sempre aquela que mexe mais com a gente, tá bom? Então, vamos lá. O que tem de... Que bom que vocês gostaram, gente. Vocês gostaram. Eu sou que nem a mãezona típica. Quando tem alguém gostando, eu adoro, como se fossem as minhas filhas. Misofônica sincera, estrela, só vi você agora. Que delícia. Fernando Rego Barros, que eu tinha falado também, né? É isso aí. Muito bom ver as nossas estrelas aqui. Vamos ver se já tem perguntas. Doutora, como você substitui o pão? Na minha casa a gente não come glúten, né? Então, ou pão sem glúten, que tem que ser quentinho, porque ele frio é horroroso, ou tapioca, onde a gente passa no pão o que a gente ia passar. Passa na tapioca o que ia passar no pão. Doutora, é normal abrir a boca como se estivesse bocejando, sentir o zumbido aumentar e ao fechar a boca o zumbido diminuir? Será que pode ser indício de algum problema odontológico? Já que isso é zumbido somatosensorial. A gente já falou em algumas lives, picadinho, são aqueles que sofrem influências musculares. Abrir, usa determinados músculos, fechar, usa determinados músculos. Então, quando o zumbido muda com isso, zumbido somatosensorial. Dá um Google ou dá uma xeretada no nosso feed, tá bom? Doutora, falamos muito sobre o aspecto emocional, mas uma infecção como uma sinusite pode resultar no zumbido? Sim, uma infecção como o abscesso. Abscesso é uma coleção de pus, tá? Que a Graciete teve, pode resultar no zumbido. O zumbido, a sinusite também. A riqueza do caso dela é que além da infecção teve outra coisa. Espero que tenha ficado claro para você, tá bom? Gratidão sempre, Tani. Que bom, Renatinha, que você gostou. Espondilose dorsal pode dar zumbido? É mais comum é menos comum a espondilose dar zumbido direto, mas a espondilose pode gerar um processo inflamatório, pode gerar dor e pode alterar, sim, pelo efeito da dor, da inflamação, pode, ou então da musculatura ao redor da espondilose, pode gerar o zumbido. Então, indiretamente. É normal fazer ressonância com contraste para diagnosticar zumbido? Obrigada, gratidão sempre. Perda auditiva repentina sem motivo aparente pode ser revertida com medicação? Perda auditiva repentina é igual ao diagnóstico surdez súbita. Sim, medicação é exatamente a primeira opção. Quando ela não dá certo, a gente lida com as sequelas. Quanto ficou de perda auditiva e quanto ficou de zumbido. Doutora Tani, quando durante a noite sai um pouco de líquido do ouvido, que pode ser, em geral, ou perfuração de tímpano, né? E daí babando, entre aspas, alguma coisa, ou uma própria infecção do canal, se a pessoa tem um eczema, tem uma otite externa crônica que fica ali babando uma aguinha, tá? Então, é questão de ver se sai um pouco de líquido aguinha, se sai um pouco de líquido pegajoso, vamos dizer assim, ou purulento, tá? Então, otorrino para olhar o canal e o tímpano. Secreção no ouvido pode dar zumbido ou aumentar quem já tem? Com certeza, Ricardo. A ressonância consegue definir um diagnóstico completo, ela consegue descartar as causas graves de zumbido. Às vezes, ela consegue, de fato, confirmar. Mas mais fácil para confirmar é a entrevista detalhada, tá? Que a entrevista detalhada do zumbido, né? O exame audiométrico completo, medida da audição, do incômodo com sons do zumbido, e os exames de sangue. Eles dão mais pistas do que a ressonância sozinha, tá? Vamos lá. Os fones de ouvido tiram o som do ambiente. Os fones de ouvido que tiram o som do ambiente ajudam a diminuir o zumbido. Eu acho que o meu zumbido piora com o som do ambiente. Em geral, os sons ambientais, desde que eles não sejam agressivos em volume, melhoram o zumbido. Eles têm mais habilidade para misturar com o zumbido e diminuir a percepção. Então, são poucos os casos que pioram com o som. E isso a gente está falando som no volume ambiental e não coisa alta, tá? Então, às vezes, quando piora com o som,
pode ter alguma coisa que chama neuropatia auditiva. Dá um Google para você ver depois, tá bom? Então, uma alteração de sincronização do nervo auditivo. Doutora, você falou em ototóxico. O que seria otoprotetivo? Pode dar um exemplo? A gente já falou em outra live, tá? Em geral, são coisas associadas a vitaminas, minerais, né? De proteção do corpo. Meu zumbido aumentou. Será que pode ser a vacina AstraZeneca? Para quem acha que a culpa é da vacina, a culpa pode ser sim, embora exista uma parcela pequena por enquanto. E entre a vacina e o zumbido, pode ter algo no meio de campo que tenha dado origem ao zumbido e não a vacina. Então, é exatamente o raciocínio que a gente fez aqui para a Graciete. A perda, o zumbido, teve uma perda de pessoa querida aqui no meio, tá? Então, o zumbido pode ter sido dos dois, tá? Doutora Tani, descobri que quando abaixo o queixo e aperto os olhos com as mãos, o zumbido abafa, tem que haver alguma coisa, eu estou me acordando com a garganta seca, também tem a ver. Garganta seca e zumbido, não vejo nenhuma relação. Mas você abaixar o queixo e apertar os olhos, entra na mesma resposta que eu dei do zumbido somatosensorial, tá? Dá uma lidinha para você se informar mais, tá? Doutora, essa respiração foi ótima. Já Medeiros, você gosta de tudo. Você é fácil. Acho ótimo os seus comentários. Você se diverte aqui aos domingos, que nem eu sei. Sinto muita secura na garganta, mas tenho saliva normal. E agora estou percebendo minha pele mais seca na mão, pés e rosto. Pode ter relação com o zumbido? Sandro, dificilmente. Mas se não for falta de hidratação sua, por boca, né? A ideia é olhar os hormônios também, tá? Tem perda de hormônio que dá secura geral. Leite também influencia no zumbido? O leite piora o zumbido quando a pessoa tem uma resposta inflamatória no intestino ao leite de vaca. E veja, não é só a lactose, que é o açúcar, mas sim as proteínas do leite de vaca. Como dizem alguns médicos, leite de vaca é ótimo para bezerros, não para o nosso sistema digestivo, ou para o sistema digestivo de muitos de nós. Eu, por exemplo, vou aproveitar, eu só tomo leite vegetal há alguns anos. Embora o zumbido seja uma das consequências da perda auditiva, quando o zumbido está mais intenso, tenho mais dificuldade de discernimento das palavras. O que a senhora me diz sobre isso? Perfeito. Existe a possibilidade da sua perda ser oscilante, ou porque você tem a perda auditiva, com dificuldade já inerente à perda, com dificuldade de absorver a chegada de sons em conjunto. Quem tem perda sempre lida melhor com um som de cada vez. Só que a vida não é assim. São vários sons ao mesmo tempo. Então, por que existe essa dificuldade inerente à recepção de vários sons? Quando o zumbido cresce, ele vira mais um para competir na lista de sons previamente existentes quando ele está baixo. Espero que tenha feito sentido para você. Meu marido tem zumbido, mas a audição dele é quase supersônica. Uau! Já fez audiometria e não deu nada. E o resto dos exames? Doutora, não tinha zumbido no ouvido esquerdo. Depois que comecei a usar aparelhos auditivos, apareceu o zumbido nele. Interessantíssimo, Celibela. Só que eu ficaria incomodada só com essa parte de achar que pode ser culpa do aparelho auditivo, tá? Você já é mais do que minha convidada para ser estrela, e daí a gente pode falar melhor disso, tá bom? Quando a gente tá dodó, é melhor estar em família, por isso estou aqui hoje. Ah, beleza, isso. Misofônica se recuperando, né? Chã, leite de amêndoa, coco, leite de soja, como assim? Leite vegetal, onde comprar? Sônia, Google, você tem um monte de lição de casa quando a gente desconectar, que vai ser em breve. Obrigada, doutora, gostei, amando essas lives. Que delícia ver esses comentários de vocês, tá bom? Então, mais do que na hora, um pouquinho a mais do que na hora, mas é isso.
é tudo que a gente precisava para hoje. A cascata dos hormônios, mensageiros da vida, a história linda, maravilhosa, física e emocional da Graciete, a nossa respiração da paciência e essas perguntas que sempre contribuem para o aprendizado de todo mundo. Um beijo para vocês. Fiquem com meu coração aí para esse resto de domingo e para a semana toda. Beijo. A gente se vê domingo que vem. Tchau, tchau.